Gênesis 43, versículo 15. Nós vamos ver hoje do versículo 15 ao versículo 34. E eu queria que nós lêssemos o versículo 34. E a gente vai acompanhando todos os versículos aí. Continuamos a nossa sequência em José, até o capítulo 50. Então a gente ainda tem um bom caminho. E o tema da mensagem de hoje é o reencontro. Nós vamos falar como que foi esse reencontro dos irmãos com José. E é esse o tema de hoje. Amém? Todos abriram? Está ali também, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Eu queria, nesse momento, que você orasse ao Senhor, não ouvindo a minha oração, mas eu queria que você orasse pedindo realmente discernimento do Espírito, para que Deus fale ao seu coração. Você realmente orar a Deus, pedindo para que essa palavra faça sentido na sua vida, ela seja traduzida ao seu coração e iluminada por Deus. Senhor Deus, nós colocamos, Pai, nesse momento onde nós acabamos de cantar que o Senhor é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Deus forte e poderoso. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra, porque nesse mundo caído, o nosso coração está turbulento, nosso coração está cheio de questionamentos, nosso coração está cheio de dilemas para resolver amanhã, segunda-feira. E a Tua palavra alimenta a nossa alma e dá vigor a ela, e cuida do nosso coração. Nos ajuda, eu, pastor dessa igreja, a falar a Tua palavra. E que o Senhor amoleça o coração, abra os ouvidos e o entendimento das pessoas que nos ouvem. Nós colocamos esse momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o meu pai, a família do meu pai, a família, meus tios, né? Meu pai tem 4 irmãos, então com eles são 5. E eles tiveram uma infância muito difícil, né? Meu pai foi criado, nasceu num lar com meu avô e minha avó, e aos 4 anos, o meu avô, eles moravam numa cidade pequena no interior de Pernambuco, e o meu avô resolveu aprontar na cidade, começou a fazer algumas coisas erradas na cidade, e lá nessa cidade, no interior de Pernambuco, as coisas se resolvem na peixeira, né? Então, ele começou a dever um dinheiro lá, um para outro. Daqui a pouco começou a dever um monte de gente. O meu avô foi embora para o Rio de Janeiro fugido. Só que ele não contou para ninguém. Ele foi embora. Deixou seus 5 filhos, sua esposa, sozinhos no interior. Naquele momento, a família teve que se dividir. 2 foram para Campina Grande, na Paraíba, para a casa de tios. Outros foram para Recife, outros foram para outra cidade no interior de Pernambuco. E aquela família que era junta, fracionou, dividiu, porque agora minha avó não tinha condição de manter 5 meninos e ela pagar aluguel nem nada do tipo. Os tios tiveram que entrar e todo mundo se juntar para sustentar aquela família. Há 5 anos atrás, no ano de 2018, né, janeiro de 2018, a família resolveu fazer um encontro e juntou todo mundo lá em Recife, na praia, e eles foram passar o ano novo. E aquela família que havia anos que não se juntava, se junta lá numa casa de praia, e eles ficaram juntos por 10 dias. 10 dias juntinhos, todos. E os netos da minha avó, a gente ia dormir 3, 4 horas da manhã, brincando, jogando e tal.
E toda família tem um tio chato, né? Toda família tem um tio chato. E o tio chato ficou com um quarto logo da varanda, ficava ouvindo a gente fazer barulho e ficava gritando, né? Oh, eu quero dormir, não sei o quê. Sempre tem o tio abençoado, né? Irmãos, aqueles 10 dias ali foi maravilhoso. E foi tão maravilhoso que a família agora resolveu se reunir todos os anos. Então, todos os anos, de 2018 até aqui, no mês de outubro, comemora-se o aniversário da minha avó, todos juntos. E sempre é um momento de grande alegria. A história no início foi triste, dolorida, mas hoje, graças a Deus, eles vivem bem, convivem, etc. Mas esses reencontros, eles nunca são neutros. Eles são carregados de emoções, carregados de histórias, carregados de narrativas, porque cada um foi viver sua vida e cada um sofreu, doeu, né? Não é todo mundo que teve a vida boa que eu tive, não. Que eu tive pai, mãe, né? Que eles criaram a gente, trataram a gente, né? Inclusive agora eu estou indo viajar para comemorar os 40 anos de casado dos meus pais. E havia uma certa tensão de como seria esse reencontro. Nós vamos ver hoje o reencontro de José e dos seus 11 irmãos. Nós vimos anteriormente que esses irmãos, tirando o irmão Benjamim, foram aqueles irmãos que jogaram José na cisterna, venderam esse José, e enquanto eles estavam ali na cisterna, eles comiam, festejavam ali, enquanto o seu irmão estava lá na cisterna, provavelmente seria morto ali, mas eles têm uma ideia melhor, né, que era ganhar dinheiro em cima de José. E eles vendem José. Eles, depois de um tempo, têm uma grande fome, eles vêm para o Egito. Quando chega no Egito, quem é o governador do Egito? José. O que foi vendido, Deus transforma essa história, trabalha no coração de José, José é preso, um monte de coisa que nós vimos, não dá para a gente ver tudo. José agora é governador do Egito, esses irmãos chegam para pedir comida, ele atende esses irmãos, os manda voltar, mas segura o irmão mais velho que estava ali, depois de Judá, que é Simeão. Fala bem assim, olha, Simeão fica com quanto, e vocês só podem voltar aqui e comprar cereal no dia que vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês, o Benjamim. Esses irmãos queridos voltam, chegam lá, tem uma conversa com Jacó. Jacó fala, eu não vou enviar Benjamim. Eu não vou enviar Benjamim, porque essa história me lembra aquela história lá que eu mandei José e nunca mais José voltou. E eu não vou mandar meu filho de novo, não. Tem uma grande fome, porque as circunstâncias da vida muitas vezes nos obriga a encarar tais lembranças doloridas. Jacó, então, movido por esse sentimento, libera Benjamim, foi o que nós vimos da última vez, no começo do capítulo 43. E agora nós vamos ver essa volta. E diz assim o verso 15, no primeiro momento, a gente vai ver a chegada desses irmãos. Então diz assim, tomaram, pois, os homens aqui são os irmãos, né? Os 11 irmãos de José, ou os 11 filhos de Jacó, e os presentes, eles trouxeram presentes, além disso eles trouxeram dinheiro em dobro. Quando José manda esses irmãos voltarem, ele coloca uma cesta de moeda em cada pacote de alimento para testar os seus irmãos. E qual que é a ideia de José? Eu preciso testar os meus irmãos, se eles são confiáveis de fato, a ponto de eu voltar a me relacionar com eles. E um dos testes é esse dinheiro nos sacos de cereais. Ali. Eles voltam com esse dinheiro em dobro. Ou seja, além do dinheiro que eles estavam querendo, que eles receberam, que foi colocado no saco deles, Jacó ainda colocou mais dinheiro para comprar novos cereais.
eles também trouxeram Benjamim. Eles se levantaram e desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José, no versículo 16, a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro, o dispenseiro aqui é o administrador da sua casa, o governante da sua casa, disse para ele bem assim, olha, pega esses meus irmãos, leva ele para minha casa, dá comida para eles, prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Então José percebe que eles estão chegando, ele chega para o administrador, vai lá, busca eles, leva para minha casa, porque ao meio-dia eu vou comer com ele. E fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Agora a gente tem uma segunda parte, que é a conversa desse administrador com os irmãos de José. Olha como começa o verso 18. Esses homens, os irmãos, tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal? Veja como que são as coisas, né? Eles foram embora, descobrem que tem dinheiro no cereal, ficam com a consciência pesada. Nós vimos que até Jacó não queria acreditar na conversa deles, porque conhecia os filhos que tinha. Eles voltam e falam bem assim, ih, rapaz, os caras descobriram que a gente levou o saco de dinheiro. A gente deveria ter voltado para devolver. A gente não voltou, então é por isso que ele está fazendo isso. E olha o que é que uma consciência pesada faz. Começa a pensar um monte de coisa que vai acontecer com ele. Primeiro, esse pessoal vai nos acusar. Segundo, vai nos arremeter contra nós. Terceiro, nos escravizar. E quarto, ele vai levar nossos jumentos. Aí no versículo 18. Ele falou bem assim, ele chega para os seus irmãos ali numa conversa, falando assim, ó, o cara descobriu, eles vão pegar a gente, vão escravizar a gente e vão levar embora os seus jumentos, os nossos jumentos. Então agora, esquece, a gente vai ficar aqui no Egito. Mas vocês lembram de uma coisa? Havia uma promessa de Judá com Jacó. E a promessa qual era? Pai, se eu não trouxer Benjamim, eu morro. A tensão toma conta agora da situação. E o mordomo eles chegam até o mordomo no verso 19 e diz assim, e chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram, ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. E agora ele começa a esclarecer a situação. Ó, eu já vim aqui uma vez e quando nós chegamos à estalagem, quando a gente abriu os sacos de cereais, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, nós trouxemos de volta. O que é que os irmãos estão fazendo? Ó, deixa eu falar uma coisa. Tá tudo aí de volta, ó. Não vem botar a culpa em mim, não. Eu estou fora, eu quero me livrar dessa situação, me tira dessa. Tá tudo aí, não faz nada com a gente. Então trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento, ou seja, o dinheiro dobrado, um era para o ressarcimento deles e o outro era para comprar novos alimentos. Então ele diz, tenho posto o nosso dinheiro no saco de cereal. O mordomo responde e olha o espetáculo que é o verso 23. O mordomo egípcio responde, paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. Nós estamos falando de um egípcio. Nunca saiu do Egito. Como é que o egípcio tem uma linguagem tão israelita como esse mordomo? Como é que um mordomo egípcio chega para alguém e fala bem assim, Shalom? Shalom!
A paz seja convosco. Não temais, o vosso Deus, Yahvé. Foi Ele que deu o dinheiro para você. O não crente, uma pessoa que não conhecia, ele agora para e fala bem assim, olha, não se preocupa, porque o Deus de vocês resolveu o problema de vocês. O Deus de vocês pagou a dívida de vocês. Não tem do que temer. Yahvé, o Deus de vocês e o Deus do pai de vocês, vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. Calma. Está pago. Vocês estão com a consciência pesada por quê? Não tem do que ter consciência pesada. Está pago. E lhes trouxeram de volta Simeão. Qual era o trato? Chegou. Quando vocês voltarem, Simeão está de volta. Simeão foi entregue ali. Depois, o mordomo levou aqueles homens à casa de José e lhes deu, primeiro, água, lavaram os pés e deram ração para os seus jumentos. Vamos lá? 3 princípios básicos de hospitalidade na época desse povo. Primeiro, dar água. No Nordeste tinha um ditado que falava que, não sei se é só lá, né? Eu espero que seja em todo canto, né? Um copo de água e um prato de comida não se nega a ninguém. Deu um copinho de água. Segundo, eles lavaram os pés. Imagina, eu já tive essa experiência, irmãos. Eu acho que eu nunca passei um momento tão constrangedor na minha vida do que alguém lavar os seus pés. Eu tinha ido para a viagem missionária lá na Índia, em Nova Delhi, e aquela igreja que nos recebeu pediu para a gente sentar, porque eles iam fazer uma homenagem para a gente, e nós sentamos assim na frente da igreja. E a gente ficou lá sentado, sem entender. Daqui a pouco chega 2 homens, com 2 baldes assim, não é balde que chama, bacia, muito obrigado. 2 bacias de água, ele coloca na nossa frente, e eu falei, pronto, vamos me batizar de novo? Não é possível. Não é possível. E eles falaram, não, nós vamos aqui em ato de gratidão a vocês que vieram do Brasil para ajudar a gente em algumas situações, nós vamos lavar os pés de vocês. E o mais constrangedor não era esse. O mais constrangedor era que nós estávamos numa igreja no subsolo. Nós estávamos numa igreja com a porta trancada. Nós estávamos numa igreja onde quando alguém se convertia, essas pessoas eram excluídas da sociedade, não podiam mais arrumar trabalho, saíam das suas famílias, os seus pais os expulsavam, eles perdiam todos os direitos de herança, tudo, e eles muitas vezes se convertiam e tinham que ir embora do país. Essas pessoas foram que lavaram os nossos pés. Esses camaradas estão com o coração cheio de culpa e agora vem o pessoal lavar o meu pé. E mais, a terceira atitude é, eles deram ração para os jumentos. Lembra do medo deles? Vão pegar nossos jumentos e vão prender os nossos jumentos? A gente não vai mais embora? Não, vocês vão embora. A comidinha do jumento está aqui. Então, verso 25. Então, prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Agora a gente chega no terceiro momento da história, que é a chegada de José na casa. Chegando José à casa, verso 26, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos. Mel, pedras, algumas coisas que eles trouxeram, nós vimos da última vez. E olha o que acontece na última frase do verso 26.
e prostraram-se perante ele até a terra. Vocês lembram de alguma coisa? Capítulo 37, lembra do sonho? Qual foi o sonho de José? Vocês vão se prostrar diante de mim. Os irmãos ficam furiosos. Daqui a pouco ele chega para Jacó e para sua mãe, que naquela época já era Lia, porque Raquel já tinha falecido. Ele chega e fala assim, ó, vocês também vão se prostrar diante de mim. Chegamos. O sonho de José se cumpre. Todos os irmãos, os 11, se prostraram diante de José. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Olha que interessante. Essa expressão do verso 27, ela é uma expressão tipicamente hebreia. A palavra shalom aparece 3 vezes aqui. Mas quando, irmãos, a gente vai para um encontro com um coração temeroso, com um coração culposo, com um coração medroso, a gente não consegue perceber quem está do outro lado da conversa. Será que não dava para perceber que era José? Será que algum egípcio ia falar dessa forma comigo? Eles nem reconhecem. Ele usa o termo shalom no bem-estar, shalom no vai bem. E eles respondem, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, quando ele levanta os olhos, ele encontra o seu irmão preferido. Ele se encontra com Benjamim. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. Raquel tinha 2 filhos, José e Benjamim. E quando ele encontra com seu irmão real, o seu irmão de pai e mãe, ele disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou, Deus conceda graça, meu filho. Encontros. Nós estamos diante de encontro. Nós estamos diante de encontro de uma família que foi fracionada, fragmentada, pelo sentimento de inveja, pelo sentimento de dor, pelo sentimento de humilhação. Uma família é fragmentada por causa disso. A família do meu pai foi fragmentada por causa de um pai irresponsável, que no final da sua vida teve que ser sustentado por esses filhos que ele abandonou. Encontros. Tem gente que passa anos sem se encontrar e quando se encontram com o coração amargurado. Mas José olha para o seu irmão e diz, Deus te conceda graça, meu filho. Ele abençoa. Isso não é simples, isso não é comum. Isso não é natural no Antigo Testamento. Uma pessoa que tem um nível alto na sociedade, de uma outra nação, resolver abençoar um menino, o mais novo.
Isso foi tão forte, esse encontro foi tão forte para José, que olha o que acontece no verso 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. A câmara é um quarto, provavelmente naquele encontro, claro que ele não podia ainda, ele não tinha confiança total dos seus irmãos, então ele ainda resolveu não se encontrar com seus irmãos. Então quando ele encontra Benjamim, as emoções voltam, todo o sentimento dele volta, ele lembra do seu senso de pertencimento a um pai, a uma mãe, ele lembra que ele tem uma família, ele lembra que ele tem um povo, e aquilo toca o coração dele a ponto de ele ter que se esconder, correr para um quarto e chorar lá. Tem uma questão aqui importante. Os egípcios usavam maquiagem, homens e mulheres. Por isso que não era tão fácil de entender quem era e reconhecer quem era. Mas olha o que diz o verso 31. Quando ele entra na câmara, ele chora ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Eu não entendo, mas vocês mulheres entendem, né? Eu lembro no dia do meu casamento, eu chorei no meu casamento. Eu chorei. Para mim foi um dos dias mais fantásticos da minha vida, foi o dia do meu casamento. Até porque, né, quando eu vi aquela morena assim, não tinha como segurar a emoção. Mas a Priscila ficava, não pode coisar, porque ainda tem muita foto para tirar. E eu casei na pandemia, né? Graças a Deus foi pouca foto. Tinha pouca gente. Então ele foi lá, se limpou, se arrumou e disse: servi a refeição. Verso 32. Serviram-lhe a ele a parte. A ele quem? A José. E a eles também a parte. E a parte dos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. O que acontece? Duas questões. Egípcio não comia com outros povos junto. Então o que eles fizeram? Eles, provavelmente dentro de um salão, dentro de uma sala, eles separaram, cada um comeu em um lugar, em um canto, né? Os irmãos, José e alguém mais que poderia estar ali comendo, eles separam, pelo menos por dois motivos. O primeiro motivo é que o egípcio tinha em si uma superioridade étnica. Superioridade étnica. Eu sou o povo que sou poderoso. Vocês são o povo que são meus servos, então a gente não se mistura. Egípcio é egípcio, povo, outro povo, é outro povo. Quando eles chegam nessa sala, que eles veem a mesa posta, bem bonitinho, e o mordomo, o governante ali da casa de José, ele colocou a sequência ali. O mais velho, o mais novo, o mais velho, e foi seguindo a escadinha até chegar a Benjamim. Por isso que no verso 33, no final, ele diz que aqueles homens se maravilharam, porque naquela hora eles falaram bem assim, como é que ele descobriu? Tá tão certinho assim? Como é que eles conseguiram fazer isso? Verso 34, então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Lembra que esses irmãos estão num teste. Por que que eles tentaram matar José? Porque eles ficaram com inveja do tratamento do pai de José para com José. Olha o que está acontecendo aqui. José manda colocar 5 vezes mais para Benjamim, para ver se os irmãos
curaram do problema que eles tinham lá atrás, do favoritismo de irmão. Ele olha e ele fica prestando atenção. Só que o texto, irmãos, olha como termina o verso 34. E eles beberam, e eles se regalaram com ele. Eles fizeram festa, eles beberam, eles se animaram. Nenhum momento o texto aponta de que eles ficaram chateados porque Benjamim tinha mais do que os outros. Eles se alegraram com Benjamim, se alegraram com a comida e se alegraram daquele momento que eles estavam ali. Vamos para as aplicações? Primeira atitude que o texto me ensina sobre reencontro. Não vá com o coração carregado de culpa ou de ressentimento para um reencontro. Não vá. Não vá. Porque se você for, você não vai conseguir interpretar as bondades de Deus naquele momento. E eu posso provar isso para o irmão. Sabe como? Eles estavam tão preocupados de culpa e de ressentimento que eles não conseguiram aproveitar no primeiro momento os cuidados de Deus para com ele. A água, o lavar os pés e a ração dos jumentos. Irmãos, vai para um reencontro sem culpa. Vai para o reencontro com o coração aberto. Segundo, vá para um reencontro com a consciência de que você precisa ser uma bênção nesse encontro. Sabe? Por onde José ia, ele abençoava. Ele chegou lá na casa do general, abençoou. Ele chegou na prisão, abençoou. Ele chegou no faraó, abençoou. Ele chegou na posição de governador, e o verso 23 diz o quê? Que um egípcio disse: Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. Ele foi uma bênção para o mordomo dele. E o que é ser uma bênção? É ser testemunha da nossa fé. É isso. José está no Egito, mas ele tem um compromisso de fé, e o compromisso de fé dele é no mundo inteiro. Então eu estou no Egito, eu vou abençoar. Eu vou para um reencontro, eu vou abençoar. Eu vou para o trabalho, eu vou abençoar. Porque as pessoas que se encontram comigo no dia a dia precisam saber que minhas atitudes são dignas da minha fé. Por isso, lá em Gênesis capítulo 12, a quarta bênção que é falada de Deus para Abraão é: "Se tu uma bênção". Nós precisamos ser uma bênção. A gente precisa chegar para um reencontro, independente se eu estou cheio de culpa, independente de se o outro quer me matar, independente do que vai acontecer nesse reencontro, eu tenho que chegar lá e entender o seguinte: eu tenho que abençoar essa pessoa. Terceiro, nós precisamos ser pessoas confiáveis. Normalmente, quando a gente vai para um reencontro de coisas que a gente precisa acertar um com o outro, a gente vai desconfiado, né? A gente vai desconfiar. Será que o outro vai
acreditar no que eu estou falando? Será que o que ele vai falar para mim é verdade? A gente vai negociar as coisas na cidade, a gente negocia, aí Deura, pé na frente, o outro atrás. Viu, Deura? Pé na frente, o outro atrás. O que o texto nos aponta, irmãos, é de que nesse teste, a gente vive sendo testado. As pessoas estão olhando as nossas posturas, elas estão olhando as nossas atitudes, elas estão vendo se o Leandro é ou não é confiável. E a grande pergunta para mim de ser confiável é o seguinte: eu posso contar com você e você pode contar comigo? Você é uma pessoa que as outras pessoas podem contar? Esse é o grande questionamento para mim. Porque agora, nessa caminhada aqui, José falou bem assim: agora eu confio nesses camaradas. Quarta atitude nesse reencontro, e última, e a mais importante de todas, indiscutivelmente. Irmãos, eu sei que tem conversas que são difíceis de acontecer. Eu sei disso. Teve um dia lá em casa que a Priscila falou umas coisas para mim que eu vou falar para você. Falei bem assim: rapaz, esse reencontro vai ser complicado. E essa atitude, para mim, é a chave para resolvermos esses dilemas que nós vivemos na vida. É o seguinte: nós sempre temos que ir com disposição da reconciliação. Esse é o mais difícil. Vocês sabem por que teve encontro com José e com seus irmãos? Porque tinha uma pessoa disposta a reconciliar. Que era quem? José. E José chama eles para onde? Para cá, ó. Vamos para a mesa. E é triste, é triste. E olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu cometo esse pecado. Eu cometo esse pecado. A gente hoje está cheio de coisa que nos dispersa desses encontros que nós precisamos ter. É celular, é televisão. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, quando Deus chamava para conversar com seus discípulos, era onde? Na mesa. A família se encontra onde? Na mesa. E José chega disposto para uma reconciliação e fala bem assim: vamos para a mesa, serve a comida. Serve a comida, porque é na mesa que a gente vai se encontrar e eu vou saber se vocês querem ou não resolução do nosso caso. E às vezes eu vou almoçar na frente da televisão. Por causa do nosso trabalho, porque tudo hoje a culpa é do trabalho, porque a gente tem que ser rico, a gente tem que prosperar, a gente tem que ser um monte de coisa. Alguém almoça no trabalho, o outro almoça não sei onde, a gente não se encontra mais, não tem mais encontro. E o que eu quero chamar os irmãos é o seguinte: se encontrem. E eu estou falando isso para quem? Para você que é casado. Passa a semana inteira e não tem uma conversa direito com seu esposo. Uma conversa profunda com seu esposo, para falar como estão seus sentimentos, para falar como que você está sofrendo, como que no trabalho está ruim. Chama a tua mãe para conversar. Mãe, senta aqui, vamos para a mesa, vamos conversar. Lá em 2000, em 1902, 1930, 1940, a gente tem coisa para resolver. Sabe por que eu falo isso? Porque no nosso caso,
no nosso dilema de vida, não foi o nosso coração que ficou disposto para a reconciliação, mas foi o coração do Deus Todo-Poderoso que falou bem assim: eu quero me reconciliar com eles. Então eu disponho do meu único filho para que a gente pudesse se relacionar de novo. É essa atitude que nós precisamos. Não vá para uma conversa, não vá para um encontro querendo razão. Vá para um encontro disposto à reconciliação. Deixa o outro falar na medida que ele tem que falar, ouve na medida que tem que ouvir, mas na hora, no final, um olha para o outro e fala bem assim: eu quero que a gente caminhe junto. Vem para a mesa. Chama o irmão para a mesa. Vem comer do pão e do cálice que está na mesa. Vem. Jesus está nos chamando. Jesus está nos chamando para esse encontro. Cada um aqui, Jesus está chamando e está falando bem assim: filho meu, volta para casa. Volta para casa, senta na mesa, que a gente tem coisa para conversar. E eu estou disposto a me reconciliar contigo. É esse sentimento que nós precisamos ter, irmãos. É esse sentimento. José estava disposto, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua disposição, acatou a missão de Deus de ser enviado para que a gente pudesse viver em reconciliação. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Porque nada melhor do que a própria palavra de Deus para falar aos nossos corações sobre reconciliação. E disse assim, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz: e que, havendo feito a paz, olha Shalom aqui de novo, pelo sangue da sua cruz, por meio dele quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, nós como igreja, eu como pastor, eu erro mesmo. Eu erro mesmo. Nós, como liderança da igreja, nós presbíteros, a gente erra mesmo. Erra. Eu, como esposo, erro. Só que perdoa. Perdoa. Por isso, irmãos, que eu falo tanto, tenham paciência comigo. Tenham paciência comigo. Reconciliação. Eu não sei como está a tua vida, velho. Sei lá como está a tua família. Eu mesmo, sábado, eu tenho um reencontro para fazer. Eu vou passar 20 dias com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão. Juntinho. 24 horas durante 20 dias. Tem que ir de braços abertos. Tem que ir com o coração aberto. Tem que falar para a manhinha que ama ela mesmo. Tem que falar para o painho que ama ela, que ama ele mesmo. Tem que falar para o meu irmão, pô, meu irmão é demais também já. Estou brincando. Tem que falar para ele que ama mesmo. Tem que expor as emoções mesmo. Tem que aproveitar mesmo. Porque eu estou indo para comemorar 40 anos de casado do meu pai e da minha mãe. Reencontro. Provoque o seu encontro e o seu reencontro. Viu, Edmilson?
Vocês mais novos, se encontrem com o pai de vocês. Não fica com raiva do pai de vocês, não. Não fica com raiva do Albson, não, Vitor. Com raiva dele, não. Resolve. Chega para ele e fala, Albson, isso. E ele vai conversar com você. Viu, Ítalo, como é que resolve as coisas? É assim que resolve. Não adianta ficar emburrado, não adianta chutar a bola, não adianta nada. Resolvam. Amém? Abaixe sua cabeça. Se reconcilie com o outro. Se reconcilie consigo mesmo. Se reconcilie com Deus. Ore, tem um tempo de oração. Ó Pai, quão desafiador é a Tua palavra. Quão difícil é praticar a Tua palavra. Como é difícil, Deus, ter essas conversas, esses encontros. Como é difícil abrir o coração para o outro, se tornar vulnerável para o outro. Como é difícil mostrar as nossas fraquezas, as nossas carências, as nossas necessidades para o outro. Nos dá força do Espírito para a gente poder sair do nosso orgulho, da nossa zona de conforto, do falso perdão, que é aquele perdão que diz, não, está tudo bem, mas no fundo o coração está dilacerado. Tira a gente desse lugar. Coloca a gente num lugar de encontro, Pai. Que as famílias possam parar de ir para a televisão, parar de ir para o celular e se encontrarem na mesa e ali desfrutar de conversa, de diálogo, de planos, de sonhos, de dificuldades. Que nós possamos ser uma igreja de convivência, onde a gente se encontra no domingo. Na escola bíblica dominical a gente aprende um pouco mais do Senhor, depois a gente tem um almoço maravilhoso, onde a gente ouve história, onde a gente ouve os irmãos, onde a gente se aprofunda os relacionamentos, e a gente vai para casa e depois a gente volta para honrar o Senhor, adorar o Senhor e glorificar o Teu nome. Que a Tua igreja seja esse lugar da reconciliação. Nos ajuda, nos abençoa. Nós clamamos a Ti. Que caia por terra qualquer ação do diabo aqui para levantar calúnias, difamações, disputas, porfias no nosso meio. Coloque em nós a sensibilidade de uma batalha espiritual que nós vivemos. Nos nossos casamentos, no nosso ambiente de trabalho, na igreja, na nossa família. Provoca esses encontros regados a lágrimas, mas regado também a reconciliação. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. E amém.